Oi, gente, Roberto Rio do Bisco aqui. Hoje em dia é a era dos podcasts. Tem podcast para tudo quanto é tipo de coisa, literatura, séries, mas antes, muito antes de tudo isso, antes da televisão, havia o rádio, que ocupava o lugar do podcast. No rádio havia não só música na época e noticiários, mas havia novelas, radionovelas, havia séries de detetive, séries de western, e existem casos curiosos, né? Como, por exemplo, na capital do Equador, em Quito, em 1949, uma transmissão da Guerra dos Mundos, né, do romancista inglês H.G. Wells, na qual os marcianos invadem a Terra, terminou bastante mal, porque foi feita pela principal rádio do Equador e um monte de gente acreditou que era de verdade, então chamou a polícia e causou pânico. Quando os atores disseram no ar que não, né, se tratava de uma peça, as pessoas invadiram, depredaram a rádio, morreram, sei lá, 6, 7 pessoas. Se você digitar, por exemplo, Quito, né, nome da capital equatoriana, Quito invasão rádio, no Google, você vai achar a história, não em sites desses duvidosos. Você vai ver que tem no portal G1, por exemplo. Estou dizendo isso porque quando você não tem ou não tinha o suporte da imagem, aí a sua imaginação tem que falar bem alto e você tem que ter uma narrativa muito bem narrada, né? Com atores que fazem muito bem as vozes. Pensei tudo isso enquanto eu via os 9 curtinhos e totalmente maratonáveis. Na verdade, eu acho que devem ser maratonáveis mesmo, né? Os episódios da minissérie Calls, que tem lá na Apple TV, que eu tô vasculhando o acervo desde que a Globoplay nos concedeu alguns meses grátis lá para os assinantes. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. É assim, gente, é um podcast, né? Com aquela... Sabe quando você vai lá na Netflix, por exemplo, e outros, né? Você tem a legenda, mas você tem também o CC, Closed Caption, que aí quando você aperta esse CC, você tem exatamente o mesmo diálogo que os personagens estão falando. Então, Calls é um podcast com Closed Captions, tá? Você falou, como? Porque você nunca vê os atores, tá? Você vê o tempo inteiro a tela e com um monte de efeitos visuais. Quem já viu, por exemplo, softwares de edição de som, que tem aquela linha, conforme as pessoas vão falando, vai fazendo assim, vai ver que parece aquilo lá, mas acontece muito mais coisas, tá? Em várias cores e também, hora que as personagens estão muito dramáticas ou com medo, o negócio explode. Eu, eventualmente, no segundo episódio, eu desisti. Eu tava vendo não desisti da série. Eu tava vendo e aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou virar esse notebook para cá e vou tratar disso como se fosse uma radionovela, um podcast, né? Eu já não sou muito bom de vista mesmo. Falei, eu vou ficar gastando minha vista, não. Agora, para quem quer treinar inglês, é uma maravilha se você deixar em inglês, porque daí você, como eu falei, tem o CC lá, o Closed Caption. Mas qual que é a bagaça? É assim, gente, é uma história de ficção científica, meio de final dos tempos, só que além de ser esse formato que eu falei, ela é contada de trás para frente. E apenas através de telefonemas. Então, o tempo todo, cada episódio são telefonemas, né, pessoas ao telefone, e estão acontecendo coisas horríveis com essas pessoas, tá? Elas estão sendo assassinadas, estão flutuando, estão derretendo. E também, além disso, você percebe que a maioria dessas gravações, dessas conversas telefônicas, acontecem em dimensões diferentes, ou tempos diferentes. As pessoas estão conversando ao telefone em tempos diferentes. Ou uma está no presente, outra está no passado, e futuro, e vão se passando tempo de acordo com a teleconversa ou com o episódio. Olha,
Eu, assim, fiquei bastante interessado. Eu achei a Sass interessante. Né? Porque, assim, os atores estão muito bons. Tem lá Lily Collins, tem um monte de ator famoso. E a história realmente é uma história de ficção científica que mexe com multiverso. Eu não vou falar muito porque no comecinho eu recomendei que você maratonasse, porque como a história é contada de trás para frente, né? Então, para você ter as coisas fresquinhas. Parece que elas não estão ligadas, mas depois você vai ver que elas estão conectadas sim, tá? E tem alguns episódios que são... eu, por exemplo, tenho um pouquinho, meio muito de pânico de avião. Uma que se passa dentro de um avião, eu fiquei assim, meu Deus, né? Meio disturbing. Bom, o último episódio, como é então o começo da história, vamos dizer assim, né? Tem uma hora que cai um pouco a tensão no meio do último episódio. E eu até falei, meu Deus, mas depois volta. Porque, como é o comecinho da história, tem umas coisas, aquelas coisas típicas de série mesmo, né? Filha que não se dá com o pai, fazer contato, né? Mas assim, depois não, o negócio volta a ser. E aí existe o fecho, na verdade, né? Para você perceber realmente que é tudo conectado. Se você não viu o primeiro episódio há muito tempo atrás, né? Ou se você tem uma boa memória, você consegue perceber as últimas falas, que é para dar o fecho, que são as conversas lá do episódio 1. É muito, muito interessante mesmo. Cheio de grito, as edição sonora muito boa, né? Cheia de gritos, cheia de grunhidos, cheia de ligação quebrando, tudo muito bem feito. Eu recomendo essa. Vou agora fazer uma sessão de spoiler pesadão. Porque assim, eu vou dar a minha interpretação da série, né? Porque às vezes, assim, interpretação que eu digo o que eu entendi. Então é assim, colocando a história, é até simples, colocando a história na ordem cronológica. Em 1978, um cientista que só pensava em trabalho e não dava moral para a família nem nada, ele consegue, através de uma máquina financiada lá pelo governo, mexer nos multiversos, nas ondas dos multiversos. Só que as coisas que acontecem nos diferentes multiversos, elas têm que acontecer. Por isso que naquele episódio do avião, o avião tinha que cair, né? Se não seguisse certinho. Porque eles dão mais ou menos a ideia assim, né? Que o multiverso seriam como se fossem ondas assim. Se você muda uma dessas ondinhas, ela faz assim, e aí tem aquelas coisinhas, né? Você então vai ferrar com tudo e você começaria o processo de extinção da espécie humana, né? E aí então vão acontecendo todos esses horrores com as pessoas, então todas essas ligações que a gente ouviu são os efeitos do fim do mundo, os efeitos desses multiversos todos se colapsando e se implodindo, né? Só que esse universo que parece ser determinista não é tão determinista, porque se a filha dele, quando consegue contatá-lo em 1978, ela diz, se você não ligar a máquina, não vai acontecer nada disso. Então aí aí que a gente percebe que ao final toda aquela história acabou sendo evitada, né? Ela não teria sido evitada se ele não tivesse ligado a máquina. Mas naquele multiverso que ele mora, ele desligou a máquina. Tanto é que a primeira historinha, que era dos casal que morava ela em Los Angeles e ele em Nova York, e cada um estava no seu canto, até morrer ou acontecer alguma coisa, você vai ver que a última coisa que diz na série o carinha tinha ido lá visitar a moça em Los Angeles, né? Vai lá, vem onde eu tô. Você veio, sim, eu prometi. Ou seja, o mundo então não acabou. Assaz Interessante 2. Tchau, gente.